E aí, pessoal, tranquilo? Vamos voltar para o trabalho de sociologia, vamos voltar para ir fechando esse trabalho com os conceitos de sociologia. E eu vou começar a falar sobre um capítulo importante, que são os fundamentos econômicos da sociedade. Por que é importante falar sobre os fundamentos econômicos da sociedade? Porque é a base da nossa vida. Não adianta, nós vivemos em cima da base econômica que nós temos no meio social. Então, os fundamentos econômicos, eles estão divididos em quê? Bem, nós temos a divisão entre bens de consumo, aquilo que você tem como propriedade, aquilo que você tem como consumo, não é? O celular é um bem de consumo, não é? E você tem serviços. O serviço é o quê? É aquilo que você não pode ter tato, não é? Você não tem tato no serviço. É algo que você está usando a ideia de, por exemplo, estar observando, está tendo uma aula, está tendo uma avaliação médica. Então, serviços são coisas que você não pode manter a sua, digamos, a sua propriedade física, não é? E o bem de consumo é aquilo que você mantém dentro da sua casa, mantém sobre a sua proteção, não é? Então, é aquilo que você mantém. Um celular, por exemplo, é um bem de consumo, é algo que você mantém na propriedade, não é? Beleza. Então, você tem que pensar que uma coisa importante, cidadania, ela é reconhecida para os cidadãos que são economicamente ativos. Então, a figura de um morador de rua, um mendigo, ele é colocado no esquecimento. Esse indivíduo, ele é colocado no esquecimento. Então, você tem que distribuir, produzir, consumir esses serviços para estar integrado na sociedade. E a vida econômica ativa é da roda, não é? Você, para ter vida, você tem que trabalhar para adquirir recurso, para consumir, e consumir é necessário para o trabalho. Então, a vida é isso. Essa roda que gira, gira, gira a todo tempo e que faz parte dessa lógica, desse sentido de quê? De consumo, de produção, de uma atividade econômica que só se constrói pela via do trabalho, pela via do quê? Dos cidadãos presentes na vida econômica. Então, você tem que pensar o seguinte, a lógica de que nós vivemos é uma lógica interessante, já que a sociologia entende que se não houver outros bens, se, por exemplo, esse for o último celular da Terra, ele vai ser um objeto extremamente caro. Então, qual é o sentido? Qual é a matemática? A matemática de que esses bens, eles vão sendo produzidos, consumidos, distribuídos numa lógica que vai se tornando um ciclo vicioso. Então, um serviço que está sendo entregue agora é o serviço da aula, não é? Ora, o trabalho pode ser dividido em dois tipos. O qualificado, que eu estou realizando aqui, e o não qualificado. Por que o meu trabalho é qualificado, professor? Por que o seu trabalho é qualificado, professor? Porque eu estudei, sou licenciado, tenho lá meu diploma, tenho minha licença para dar aula. Então, eu fiz uma faculdade, eu tenho autorização no diploma de licenciado a dar aula. Então, um trabalho qualificado. Quando eu estagiava, quando eu não era formado e dava aula, era um trabalho não qualificado. Um trabalho esse que eu não tinha ainda a minha qualificação e que, assim, eu realizava, não é? Ora, um trabalho de um estagiário, um momento de aprendizado, de treinamento, trabalho não qualificado. Trabalho qualificado é o trabalho de que o executor já tem domínio, já tem controle sobre o que ele realiza. Então, a partir dessa ideia, você tem que pensar o quê? O homem, tanto trabalho qualificado ou não qualificado, produz bens na sociedade que depende de recursos na natureza. Então, ele depende de matéria-prima para realizar esse tipo de trabalho. E esses bens necessitam da união de dois processos para serem produzidos.
Quais são os instrumentos de trabalho? Isso aqui é um instrumento de trabalho, ó. Estou trabalhando com ele. E a lógica de quê? De os meios de produção, não é? Os instrumentos, melhor dizendo, os instrumentos de produção e o trabalho humano. O que isso significa? Significa o seguinte, que com o instrumento de produção, com a caneta pilô, com um quadro montado, eu utilizo desse material e começo a dar aula. Se eu ficar aqui calado, do lado, olhando para o quadro, para você, a aula não vai seguir. Você pode até ler, pode até pensar, mas você não vai conseguir realizar o que deve ser exposto com esse tipo de material. Então, quando eu falo do trabalho humano, eu falo da relação entre a produção de bens, que é feita quando eu estou aqui, produzindo conhecimento, produzindo serviço, junto com a conexão dos instrumentos de produção, certo? Junto com a conexão dos instrumentos de produção. Um necessita diretamente do outro. Os instrumentos de produção podem ser observados como as ferramentas de trabalho que transformam a matéria-prima em bem. Então você tem a necessidade que realize isso aí. O trabalho humano que utiliza dessas ferramentas para produzir um bem de consumo. Então essa lógica de conexão entre um e outro, não é? Ora, para produzir bens, o homem deve se relacionar com o outro e com a sociedade. Não adianta eu achar que o trabalhador vai se isolar socialmente. Não vai. Ele precisa estar em comunicação com o trabalho, com a esfera do todo, com a esfera geral. Porque, afinal, ele precisa produzir, distribuir, consumir. Ele precisa realizar algo como um todo, certo? Ele precisa produzir, distribuir, consumir. Ele precisa estar dentro da sociedade. Ele precisa estar no interior da sociedade. O trabalho, um ato social, estar fora do mercado de trabalho é estar fora da sociedade. É estar sendo excluído. Volto à figura do morador de rua, à figura do mendigo. Ele é excluído da sociedade se ele não está trabalhando. Se ele está fora do mercado de trabalho, ele é excluído da sociedade, certo? Então, um ato social, estar fora do mercado, é estar sendo excluído. É estar sendo excluído, não é? E aí, entra o capítulo 6, estratificação e mobilidade social. Por que é importante falar da estratificação e da mobilidade social? Porque devemos lembrar o seguinte, ora, a nossa sociedade, ela é dividida em estratos. Você tem a classe A, a classe B, a classe C e a classe D. Então isso aí é uma estratificação que vem dos ricos aos mais pobres, não é? Essa é uma estratificação simples. Uma estratificação extremamente simples. Dos mais poderosos aos mais empobrecidos. Dos mais poderosos aos mais empobrecidos. Beleza? Então, quando você tem esse tipo de estratificação dos ricos para os pobres, você tem uma estratificação mais simples, você tem uma estratificação social. Beleza. O que eu estou querendo dizer aí? Ora, essa é uma estratificação mais simplista, não é? Mais leve, mais tranquila, em que você tem uma estratificação simplista que possibilita o quê? A percepção do interior da sociedade de quem recebe mais e de quem recebe menos. Além dessa visão, você pode ter outros tipos de estratificação. Como, por exemplo, pensar o seguinte. Vamos lá. Quando você tem a ideia do ABC, não é? Quando você tem esse quadro, você tem que pensar nisso aqui. Vamos supor A, B e C que nós estamos aí atribuindo por renda, não é? Então, quem ganha mais de 15 mil reais, quem ganha entre 15 a 5 e quem ganha menos de 5, não é? Então, beleza. Olha só, classe A, classe B, classe C. Hipotético, tá? Hipotético. Quem dera a classe C ganhar 5 mil reais por mês. Hipotético. Vamos supor que na classe C, que deveria ser colocada como A, temos aqui um pedreiro. Que isso, professor? O senhor tá maluco? Meu amigo, se formos avaliar bem,
O trabalho de pedreiro, se o cara trabalha 8 horas por dia, 5 dias por semana, em que ele faça diversos serviços, em que ele trabalhe focado em diversos locais, ele vai fazer uma fortuna. Se você for pensar que, vamos supor que a hora do pedreiro seja R$60. Estou supondo, tá? Não tenho a menor ideia. R$60. Tu falar R$60 a hora, olha, 60 vezes 8 dá 480. Já fica bem doideira. 480 por dia. 480 vezes 5, 5,840, 2.400 por semana. Tudo bem, não chega aos 15 mil. Mas chega a R$9.600 por mês. É um bom dinheiro? É um bom dinheiro. É um bom dinheiro. Então, pensar o quê? Primeiro, o pedreiro vai estar na classe A? Nunca. Porque pedreiro anda sujo, anda largado, roupa furada, manchado de tinta. Então, a estratificação social não é necessariamente só por renda. Você tem estratificações que são realizadas pela via da atividade do indivíduo. Então, se o indivíduo tem uma atividade que não condiz com a sua renda, ele vai ser colocado no local da sua atividade. A atividade profissional, cargo político. Então, você tem esse triângulo ABC e você tem dentro desses grupos classificações também. Pensar, por exemplo, que um médico vai se colocar num grau de maior importância do que um empresário. Porque mesmo que o empresário ganhe muito dinheiro assim como um médico, um cirurgião de famoso, o cirurgião tem uma importância social muito maior. Cirurgião, barato, isso aqui. Então, pensar que essas realidades estão presentes, estratos. E pensar também que esses estratos, que esses estratos têm movimento entre si. O cara da classe A pode cair para a classe C, pode falir. Assim como o cara da classe C pode ganhar na Mega Sena da virada e subir para a classe A, ter dinheiro. Então, a sociedade, ela tem mobilidade social. Você tem uma sociedade móvel. Uma sociedade essa que não impede, em nenhum campo, nenhum grupo, de se movimentar entre si. Não tem esse impedimento de movimentação entre o campo da sociedade. A sociedade ela é móvel. Ela tem uma mobilidade muito ampla. Ela tem uma realidade móvel muito grande. Certo? Então, essa mobilidade social, ela é possível. A sociedade ela não impede você de mover, não é? Ela não impede você de tanto subir ascendente quanto descer, não é? Só que você tem que concordar que mesmo que exista essa mobilidade, existem aqueles que já estão começando lá de cima, com muitos recursos, e aqueles que estão começando lá de baixo. Então, o trabalho de subir desse aqui vai ser muito mais difícil do que desse aqui de subir para cá. Não é? Você quer chegar nesse nível. Esse é o objetivo, o patamar. O número 1 já está aqui, nasceu aqui. Família rica, pererê, parará. O número 2 nasceu em família pobre. Qual terá que percorrer mais? Com certeza o número 2, que tem um trajeto muito maior para seguir até o teto estipulado que eu tinha pensado ali. Então a mobilidade, ela é possível? É possível, mas tem gente que vai ter mais facilidade que outras. Não é? Tem gente que vai ter possibilidade maior que outras. É por isso que a sociedade ela é extremamente dividida. Aí pensa na filosofia também, Marx, não é? Karl Marx. Quando você vê que existem os proprietários e os trabalhadores. O proletariado, o trabalhador, e o empresariado, o empregador. Não existe um sem o outro. Não existe empregado sem empregador. Não existe trabalhador sem empregador. Assim como não existe empregador sem trabalhador. Você só é chefe se você tiver funcionário. Você só é funcionário se tiver chefe. Olha que interessante. A sociologia entende. Assim como o indivíduo precisa da sociedade e a sociedade precisa do indivíduo, o trabalhador precisa do empregador e o empregador precisa do trabalhador.
um sem o outro não existem. Eles precisam coexistir mesmo numa relação de cão e gato, não é? Mesmo numa relação de cão e gato. Ora, sem mão de obra não existe trabalho. Sem sem empregador não existe trabalho. Sem trabalhador não existe empregador. Uma relação uma relação mútua de necessidade entre esses dois grupos. Uma estratificação que não permite enxergar diretamente o que cada um possui. Porque quando você vê a divisão da sociedade, a sociedade ela é clara entre empregadores e trabalhadores, mas ela não é clara quanto ao que se possui. Então, como é que você faz a diferença? Status. É por isso que você tem uma tendência tão grande da ostentação, da ideia de camarote, da ideia de lógicas intelectuais, que você é o que você tem e não o que você fez. Você é aquilo que você tem no bolso. Você, hoje, está vivenciando a lógica da carteira. Por quê? Porque é aquilo que eu posso mostrar, aquilo que eu posso comprar. Eu não ando com o meu contra-cheque, eu ando com aquilo que eu ostento. Ó, tô ostentando, tô na boa. É assim que eu me mostro superior ao outro. Ficou claro? Entendido? Então, a sociedade, ela não se divide socialmente pela folha de salário, mas como eu gasto, o que eu possuo, quantas geladeiras, quantas casas, quantos carros. Então, se eu tenho algo que eu mostro presente na sociedade, eu estou ostentando. Se eu estou ostentando, amigo, eu tenho condição de tirar onda, eu tenho condição de brincar, zoar e divertir. Significa o quê? Significa que eu tenho poder de compra, significa, acima de tudo, que eu posso, que eu tenho um status social reconhecido. Então, o jeito que eu me visto, as festas que eu frequento, os locais, tudo isso vai ser feito para pensar o quê? Vamos lá. Capítulo 3, isonomia da lei. Isso vai se perdendo, porque o nosso mundo é capitalista. O mundo capitalista de adquirir bens, de adquirir status, de estar superior, de estar acima, de estar competindo por um melhor lugar ao sol. E esse melhor lugar significa estar, muitas das vezes, ostentando. Beleza? Entra aí o capítulo 7, vamos dar um intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar o trabalho com sociologia.